Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Queria te convidar para você se colocar de pé nesse momento. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Aproveite esse primeiro momento para cumprimentar a pessoa que está ao seu lado aí. O Senhor nos trouxe neste lugar por um motivo muito especial e Ele quer falar aos nossos corações nessa noite, que você abra o seu coração. Vamos começar declarando a respeito da glória do Senhor. Ele está neste lugar e nós queremos ver a glória dEle. Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas. Vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Declare, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. mais uma vez, declare. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. A igreja declara: eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Quantos podem sentir a presença do Senhor neste lugar? Amém, igreja? Vamos continuar louvando o nosso Deus, declarando que Ele é o nosso Deus provedor.
Esse é o nosso Deus, irmãos, nosso Jeová Jireh, que cuida de nós a todo momento, amém? Vamos continuar louvando o Senhor, agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Enquanto nós louvamos ao Senhor através dessa canção, os irmãos têm a oportunidade de vir até a frente. Essa canção, nós vamos cantar sobre a família. Ela é uma canção de consagração. Esse mês nós estamos estudando, aprendendo sobre a família. Então que, enquanto você cantar essa canção, você pense na sua família, pense na sua casa, nas pessoas que você ama, que você consagre o seu lar, a sua casa ao Senhor. Ser a nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em quem a casa está firmada,
família, reúne minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus. Te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Te serviremos, Senhor. Glorificaremos o teu nome. A rocha em quem minha casa está firmada, Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nessa noite consagrar ao Senhor as nossas famílias, Senhor. Sabemos que a família é um projeto do Senhor e vivemos em um mundo onde tentam a todo momento destruir a família, dizer que a família é algo ultrapassado, antiquado, que é algo que não cabe mais na sociedade de hoje. Mas nós nos levantamos, Senhor, como igreja e declaramos que a nossa casa, a nossa família servirá ao Senhor. Nós defendemos, Senhor, o patrimônio que é a família, porque nós reconhecemos que o Senhor é o autor da família e que esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para vivermos em família, para termos um lar, um Deus onde haja harmonia, onde haja paz. Que o Senhor, ó Deus, se faça presente nas nossas casas, nos nossos lares, porque nós sabemos que o lar onde o Senhor habita, tudo é diferente. Senhor, que o Senhor abençoe cada família representada nessa noite. Que o Senhor esteja provendo, ó Deus, sobre cada lar, assim como nós cantamos que o Senhor é o Deus provedor e nós confiamos nisso. Que haja o que houver, que venha o que vier, nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós a todo momento. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Que o Senhor receba o louvor e a adoração da Tua igreja. Que o Senhor fale os nossos corações, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que nosso coração esteja receptivo para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Te pedimos também por esses dízimos e ofertas que foram depositados no Teu altar. Que o Senhor abençoe a vida da Tua igreja. Que o Senhor abençoe, a Deus, que o Senhor encha os celeiros dos Teus filhos, para que cada vez mais possamos ter o privilégio, Deus, de ofertar, de contribuir com a Tua obra. Essa é a nossa oração. Continue falando conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de estar convidando as nossas crianças para o cultinho infantil. Elas podem estar saindo pela porta lateral. Boa noite, irmãos. Nós gostaríamos de dar a todos os irmãos, amigos, convidados, um bem-vindo em nome da igreja. Aos irmãos que estão aqui presentes, né, na casa de oração, e os irmãos também que estão online. Temos muitas pessoas que acompanham o culto online. E esses 2 domingos que eu estive afastado, né, por causa da cirurgia, eu assisti os cultos online. E eu vi que tem muita gente que fica assistindo online.
E tivemos, assim, no domingo, em torno de 50 aparelhos ligados. 50 aparelhos pode ser 50 pessoas, mas pode ser mais também, de repente, uma família está ouvindo, né? Então, a gente calcula aí mais de 60 pessoas online assistindo. Pessoas de Porciúncula, pessoas que estão doentes, como era o meu caso, né? Eu estava convalescendo, né? Estava recuperando da cirurgia e não podia estar presente aqui. E a gente assistiu em casa. Foi muito bom ali interagir com os irmãos. Pessoas de fora, pessoas de longe, assistem os cultos da igreja. Eu queria mandar um abraço para esses irmãos também, que estão distantes ou que estão impossibilitados de vir à igreja, porque o nosso compromisso é estar presente, né? Presencial é diferente, mas o culto online, ele é uma ajuda para quem não pode estar presente. Então, a gente abraça aí os irmãos, dá boas-vindas a eles também e agradece pela companhia. Eu queria fazer um convite para os irmãos. Nós estamos no mês da família e nós vamos encerrar o mês da família domingo que vem. Domingo que vem é o último domingo de maio e a gente vai encerrar com um café da manhã comunitário. E já fiz o convite aqui pela manhã, aqui na igreja. Estou fazendo agora à noite também. Quem quiser participar do café comunitário, é um café participativo. Cada um traz alguma coisinha para a gente comer juntos. A irmã Janine fez aqui, juntamente com a Gláucia, né, fez esse cartãozinho e diz o que você pode trazer. Se você quiser trazer, de repente você não tem condição de trazer, não tem problema. Você pode participar também do nosso café. Deus sempre abençoa, multiplica e todo mundo come com fartura. Mas se você quiser participar dessa forma, pegue com a Janine no final do culto, lá fora ela vai dizer, você pode dizer o que você pode trazer pão, pode trazer manteiga, pode trazer mamão, abacaxi, tem um monte de coisa, presunto, queijo. Então, é o café da manhã para a gente encerrar o mês da família. Vamos ter uma classe única, ou seja, os jovens, né, os adolescentes e os adultos vão estar juntos na hora da mensagem, não vai haver separação. Então, domingo que vem será uma classe única. E a classe do batismo também estará aqui com a gente. E a gente vai começar às 8 da manhã. 8 da manhã, vai até às 9, e às 9 nós temos o culto, tá bom? Então, fica aí o convite para todos que estão aqui conosco. De repente você fala, eu não sou da igreja, eu não sou membro da igreja, não tem problema. Se você quiser participar, você está convidado também, você é bem-vindo, tá? E se quiser nos ajudar, trazendo também a doação, é só pegar o cartãozinho no final do culto com a nossa irmã Janine. E vamos estar assim encerrando o mês da família. Já quero avisar também com uma certa antecedência, que no dia 17 de junho, vai dar numa quarta-feira, nós teremos uma equipe do Rio de Janeiro que vai passar pela região para dar palestra sobre autismo. E um grupo de mães aqui, autistas, de mães com filhos que têm o transtorno do espectro autista, me pediram para fazer essa reunião, essa palestra aqui no salão social da igreja. É um trabalho social. E você pode divulgar isso, tá? Você pode falar para as pessoas chamadas mães ou pais atípicos, né, que têm os filhos que têm o transtorno, que vai ser ministrada essa palestra. E vai ser muito interessante também se o pessoal da igreja participar, porque na igreja a gente precisa aprender, né, como cuidar, como recepcionar, como regular, né, uma criança autista que está desregulada. Então, isso faz parte também do evangelho, né, o amor, a inclusão, o acolhimento às crianças que têm este transtorno. É muito importante, como igreja, a gente abraçar, a gente amparar e dar o amor que devemos dar para todos, mas principalmente para as crianças que têm essa dificuldade, ok? Então, ainda no mês que vem, 17 de junho, mas já estamos avisando aqui, vamos falar outras vezes
dessa programação também. Ok, irmãos? Muito bom. Nós estamos hoje, então, com o nosso penúltimo culto, falando sobre família. E nós estamos aprendendo. O texto que nós temos estudado é o mesmo todos os cultos. Eu acho até que algumas pessoas já decoraram. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, nós vamos ler novamente o texto e vamos hoje trabalhar mais 3 situações que caracterizam os homens do final dos tempos, a sociedade no final dos tempos, como a Bíblia diz, como o apóstolo Paulo diz. Vamos ler então 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la. Se não tem, já está projetado aqui no nosso data show. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pode colocar no versículo 3, que é o versículo que nós vamos focar nesta noite. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, nós temos falado então, cada domingo, sobre estas características da sociedade do final dos tempos. E o apóstolo Paulo fala muita coisa. E hoje nós vamos focar aqui no versículo 3. De manhã, nós falamos sobre desafeiçoados. Hoje pela manhã, os homens seriam sem afeição. Falamos sobre esse amor familiar que a gente está vendo que em muitas famílias isso não está sendo mais cultivado. A afeição entre pais e filhos, irmãos, marido e mulher, isso deve ser cultivado, porque a falta de afeição, a falta de amor, de compaixão pelas pessoas, tem causado muito sofrimento às famílias. Então nós aprendemos aqui hoje muita coisa sobre como cultivar esse amor em família, em casa. E hoje à noite nós vamos continuar ali os 3 próximos pecados que Paulo lista: implacáveis, caluniadores e sem domínio de si. Nós vamos falar sobre isso hoje. Irmãos, o tema do mês da nossa campanha é famílias em tempos difíceis. Famílias vencedoras em tempos difíceis. Eu não sei quem tem acompanhado as notícias. Alguns irmãos talvez aqui vão saber o que eu vou falar agora. Aconteceu recentemente, lá em Jales, São Paulo, um juiz decretou a prisão de um pai e de uma mãe. Um pai e uma mãe. Qual foi o motivo do juiz decretar a prisão de um pai e de uma mãe? O crime que eles cometeram, segundo o juiz, na cabeça do juiz, é que eles estavam ensinando as suas filhas em casa e não mandaram a filha para a escola, as 2 filhas. Só que em casa, esses pais, todos têm faculdade, têm duas faculdades. As filhas leram durante o ano 6 livros cada uma. Acho que é 6. 30 livros. Quando a média do brasileiro é ler 6. Elas leram 30. Elas aprendem piano, elas cantam no coral, elas falam português, inglês e também latim. Essa é a formação dessas meninas. E o juiz, então,
achou que esses pais estavam cometendo um crime, porque não estavam mandando a filha para a escola. Eles fazem homeschooling, que é dar a instrução em casa. Mas esse homeschooling também, eles têm um encontro semanal, tá? E eles têm sociabilização também, não é só em casa, eles estão em casa, mas tem um grupo de pais que se reúnem semanalmente para fazer ali um encontro social, e é um trabalho muito bonito, que o Supremo Tribunal Federal já decretou que não é crime homeschooling, não é inconstitucional, só que não tem uma lei que ainda regulamente isso, mas não é crime, mas o juiz achou que é crime, e mandou prender, deter este casal. E na alegação do juiz, olha bem a que ponto nós estamos chegando, tempos difíceis. O juiz alegou lá que as crianças estavam sendo privadas de conhecer a cultura do Brasil, que elas não conheciam o funk e nem o sertanejo. Olha a cabeça desse juiz. E ele sentenciou esses pais a detenção. Eles não vão ficar presos, né? Isso aí não é crime que vai deixar a pessoa numa cela, mas eles estão punidos pela lei. Vai recorrer, vai ter discussão, mas saiu essa sentença. E eu estou dizendo para os irmãos que nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Tempos difíceis. Perseguição, é um militante ideológico que tem um cargo de juiz e que tem poder para fazer e punir pessoas porque não gostou da linha, da ideologia daquela família. Estamos vivendo dias difíceis. Precisamos orar pelo Brasil, orar pelo nosso país, precisamos orar pelas nossas famílias e precisamos nos voltar, irmãos, para a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é uma palavra que já foi escrita há muitos anos. Esse texto que nós estamos lendo aqui, tem 2.000 anos, quase 2.000 anos que ele foi escrito, mas veja bem como o apóstolo Paulo, ele falou como é que seriam os homens no final, nos últimos dias, a sociedade, o que caracterizaria esta sociedade. E hoje nós vamos ver então, estas características, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si. A palavra implacável, ela também é traduzida por irreconciliável. Pessoas irreconciliáveis. E a ideia da palavra grega aqui usada por Paulo é uma pessoa hostil, que não admite trégua, incapaz de fazer as pazes, de chegar a um acordo ou de resolver diferenças. É aquela pessoa implacável. Ela não quer acordo, ela não faz as pazes, ela é dura. Irreconciliável. Seria uma característica do final dos tempos. Será que existem pessoas assim hoje dentro das nossas famílias? Será que essa característica impacta a vida na família? Você conviver com uma pessoa que nunca reconhece que ela está errada em nada. Que ela está sempre certa, que está todo mundo errado e só ela está certa. E ela não muda, ela não cede, ela não faz acordo, ela não negocia. Característica do final dos tempos, irmãos. Não é coisa boa isso não, isso é defeito, isso é pecado. Isso causa sofrimento para a família. Porque todos nós podemos errar, todos nós podemos equivocar. E quando há um conflito entre um casal, por exemplo, é preciso que os dois sejam tratáveis, moldáveis, que cedam um pouco para que haja um entendimento. Eu sei que muitos casais, né, eu já vi muita gente aguentar calado tudo do marido, ou mesmo da esposa, geralmente do marido, né? Porque é aquela pessoa dura, inflexível, tem que ser tudo do jeito dele, tudo a tempo e gosto dele, e ele não muda, ele não cede. Isso é uma característica do homem do final dos tempos, completamente implacável, completamente irreconciliável. O outro
defeito, outro pecado são caluniadores. Calúnia. E existe uma diferença entre calúnia, difamação e injúria. Os estudantes de direito aí, né, aqueles que fizeram curso de direito, vão saber. Eu não sei não, mas eu fui pesquisar. Calúnia é acusar alguém de algo criminoso, ferindo sua reputação. Calúnia é acusar alguém de um ato criminoso, que fere a reputação dessa pessoa. Difamação é acusar alguém de algo desonroso, que também fere a sua reputação. Não é de crime, mas uma coisa desonrosa. Diferente. Calúnia e difamação tem uma pouca diferença. E a injúria? Injúria é ofender alguém com palavras de baixo calão, ferindo seu respeito pessoal. É um xingamento, por exemplo. Você xingar a pessoa. Isso é denominado por injúria. Tudo isso é tipo penal, é crime. E é pecado. E a Bíblia diz que no final dos tempos isso aumentaria. Os homens seriam caluniadores. Levantar notícias falsas contra pessoas e disseminar isso para prejudicar as pessoas. E aí, isso também é algo que pode acontecer numa família. Caluniador é uma pessoa que difama alguém, ou seja, espalha informações falsas com a intenção de prejudicar a reputação, a honra ou a imagem da outra pessoa. É aquele negócio hoje da rede social, né, do cancelamento, né? Começar a detonar uma pessoa, a malhar a pessoa, deixar a pessoa a zero. É o cancelamento nas redes sociais. Isso é pecado. Isso na família causa muito problema, porque isso gera uma tensão no lar. Acusar, difamar, injuriar as pessoas. Agora, o outro pecado ali é sem domínio de si. Nós vamos falar nesta noite. A pessoa que sem domínio de si é a ausência do domínio próprio. Você não se controlar, você não se dominar. É a pessoa que não consegue dominar a sua língua, não controla. Fala sem controle. É a pessoa que não consegue controlar agora os seus dedos, né, para digitar. E vai espalhando mentira, causando confusão e discórdia entre as pessoas. Falta de domínio próprio para controlar o seu apetite. É a pessoa que come errado, coisas ruins, sabe que é ruim, mas continua comendo. Sabe que faz mal, mas continua comendo. Sabe que faz mal, mas continua fumando. Sabe que faz mal, mas continua bebendo. Sabe que faz mal, mas continua usando drogas. É porque não tem domínio, não tem controle. Está ali, ó, sem domínio de si. É a pessoa sem controlar, que não controla os seus impulsos, os seus desejos, as suas emoções. Temos isso em nossos tempos, irmãos. Temos muito. Isso também traz problemas para a família. Isso traz problemas para o nosso lar. Se nós queremos ter famílias que vencem, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos buscar sempre a reconciliação. Primeira lição da nossa mensagem hoje. Se nós queremos construir famílias fortes, famílias que vencem, nós não podemos ser irreconciliáveis. Nós temos que buscar a reconciliação. O que é reconciliar? É fazer as pazes. É deixar de manter a discórdia, de manter o problema, de ficar ressentido, magoado e queimado contra a pessoa. Ser irreconciliável é ser inflexível, intransigente, rancoroso, difícil de perdoar o outro, avesso a acordos.
E isso tem causado muita destruição nas famílias. Isso tem causado muitos problemas. Se você quer uma família vencedora, a gente tem que lutar contra essas características da geração dos tempos finais. Temos que lutar contra o mundo, contra aquilo que o mundo diz que é certo. A Bíblia está mandando, olha, a gente precisa ser o contrário disso. A gente precisa buscar a reconciliação. Pessoas irreconciliáveis não cedem, não mudam de opinião, não negociam, não superam os conflitos, não estão dispostas a dar uma segunda chance. A gente às vezes tem dificuldade de mudar, mas a gente precisa lembrar as palavras do Juscelino Kubitschek, que foi um ex-presidente do Brasil. Certa vez ele disse assim: mudei sim, eu não tenho compromisso com o erro. Mudei sim, eu não tenho compromisso com o erro. Não é vergonha a gente mudar, irmãos, quando a gente reconhece que está errado. Não é vergonha a gente mudar quando Deus mostra para a gente que aquele caminho ali não está sendo bom para a gente. Que aquele caminho ali está causando prejuízo para nós, para as pessoas, que está causando discórdia, desunião, que está causando conflito. Nós precisamos não ser irreconciliáveis, implacáveis. Nós precisamos estar dispostos a aplicar essa reconciliação no âmbito da família, no casamento. Cultivar essas marcas no nosso relacionamento. Como é que você é em casa? Como é que você é como um pai, como um filho, como marido, como esposa? Você é duro no trato, você não cede em nada, você é exigente ao extremo. Isso precisa ser falado, irmãos. A gente precisa trabalhar essas questões na nossa vida. Não adianta a gente ouvir essa palavra e não trazer transformação para nós. Irreconciliáveis trazem problemas. Pessoas que buscam a reconciliação, elas trazem a construção da família. Então nós vamos dar 3 conselhos bíblicos que a gente aprende na palavra de Deus, para a gente não ser irreconciliável em casa. O primeiro, que a gente precisa viver e aprender de Cristo sobre o perdão. Irmãos, o que Jesus ensina sobre o perdão? Jesus, Ele ensinou sobre o perdão. Ele ensinou até a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ensinou o perdão. Jesus falou, perdoa até 70 vezes 7. Não é só até 7, até 70 vezes 7. Indefinidamente. E Jesus não só ensinou, não. Jesus praticou. Quando Ele estava sendo crucificado, o Senhor Jesus lá na cruz, o pessoal xingando Ele, batendo nele, cuspindo nele, e Ele não tinha feito nada de errado, inocente. Ele fez uma oração por aquelas pessoas e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Olha bem, irmãos, olha o que Jesus nos ensina. A sociedade ensina isso aqui, olha, seja implacável, não perdoa não, mata ele na unha, acerta tudo que ele fez com você, desconta tudo, não ceda uma vírgula. Jesus está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente precisa buscar a reconciliação como, irmãos? Olhando para Jesus, olhando para o ensino dos apóstolos. Olha o que Paulo disse em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Colossenses 3, versículo 13. Eu vou ler aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo está dizendo, se tem queixa um do outro, perdoa. Perdoa o outro. Assim como Cristo perdoou vocês, perdoem. Então, irmãos, não tem para onde a gente fugir. A dureza de coração
ser implacável, não mudar, não ceder, não encontra respaldo no ensinamento de Cristo, no cristianismo. Jesus manda a gente fazer o contrário. O apóstolo Paulo manda a gente perdoar como Jesus nos perdoou. Perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa, perdoe seus pais, perdoe seus filhos. Não seja implacável, seja alguém reconciliável. Segundo lugar, não guarde rancor. Agora, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 1 Coríntios 13, olha bem o que o apóstolo Paulo diz, versículo 5. O amor não se porta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. O amor não guarda rancor, não se ressente do mal, é uma outra versão. Não guardar rancor. Outra coisa, a pessoa implacável, a sociedade, o mundo, diz assim, olha, você não pode esquecer nunca o que essa pessoa fez contra você, guarda isso, anota no seu caderno. Um dia você desconta, um dia você vai à forra. Não se ressente do mal, o amor não guarda rancor. Precisamos fazer uma faxina na nossa alma, precisamos limpar a nossa alma. E terceiro, seja reconciliável, construa pontes em seus relacionamentos. Se você nega o perdão, meu irmão, é como você destruir uma ponte que você vai precisar passar nela amanhã. Jesus falou também sobre isso. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus está dizendo que até para a gente ofertar para Deus, para dedicar alguma coisa a Deus, a gente precisa estar com o coração limpo. Não pode ficar guardando ressentimento, rancor. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo para nós. Aí você fala, Fábio, isso é muito difícil. Mas é difícil mesmo, meu irmão, não é fácil. E às vezes a gente nem consegue. A gente precisa da graça de Deus para nos ajudar. Mas é o caminho da cura, é o caminho da paz, é o caminho da união, é o caminho da harmonia. Se você ficar de cara fechada para o seu marido, para a sua esposa, ficar guardando mágoa dela durante a sua vida, passa ano, entra ano e sai ano, e você continua com aquele sentimento encarcerado na sua alma, você está destruindo a sua saúde. Vai afetar a sua saúde mental, você pode adoecer, você pode parar dentro de uma casa de recuperação para pessoas com problemas mentais. A maioria das pessoas que adoecem mentalmente tem problemas com perdão, estão guardando coisas, estão carregando um fardo pesado. É preciso limpar, é preciso faxinar a alma, é preciso obedecer a Jesus. Perdoa. Faz esta faxina, não seja implacável, não seja irreconciliável. Faça essa faxina da sua alma. A reconciliação é uma prioridade espiritual. Eu pergunto a você nesta noite, tem alguém na sua família que você precisa se reconciliar com ela? Tem alguém que você precisa voltar a falar com ela? Que você precisa perdoar? Ou quem sabe, você precisa pedir perdão? Reconhecer o seu erro? Eu sei que é difícil, irmãos, mas esse quebrantamento, ele é libertador, ele é transformador, ele é restaurador. Porque Jesus é que ensina isso
para nós. Agora, em segundo lugar, famílias que vencem nos últimos tempos são aquelas que buscam sempre a verdade. Porque a característica do final dos tempos serão caluniadores, inventarão mentiras para prejudicar a pessoa, cometer o crime contra a honra da pessoa. Mas a palavra de Deus diz o contrário. A nossa família precisa estar fundamentada na verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que nos deixa livres. E aí, queridos irmãos, em dias onde a mentira, a gente ouve de mentira toda hora, principalmente quem acompanha os noticiários da política, né? É todo mundo mentindo. É mentira toda hora. Roubando também, né? Mas a mentira parece que é um expediente muito utilizado e normalizado pelas pessoas. E as pessoas não chamam mais os outros de mentirosos mais. Ele falou uma não verdade. Para não falar que ele falou mentira, fala, você falou uma não verdade. Sempre atenuando, né? O pecado. A mentira é uma desgraça, irmãos. A mentira arruína qualquer relacionamento. Quebra a confiança. Eu gosto muito de histórias, né? E quando tem uma história de futebol também, eu gosto de introduzir, apesar do Flamengo perdeu ontem, né? Ninguém deveria falar de futebol aqui, principalmente depois que o Flamengo perde, né? Mas houve um jogo de futebol, e aí foi fazer um exame antidoping. Aí foi escolhido um jogador para fazer o exame antidoping, e ele tinha tomado um negócio proibido. E ele então ficou todo sem jeito lá. O representante lá chegou e falou, você tem que fazer aí a amostra da sua urina. E ele falou, não estou conseguindo urinar, porque aqui na frente de vocês está me abalando psicologicamente, eu não estou conseguindo urinar aqui. Aí ele falou assim, deixa eu sair um pouco aqui, para eu poder esparecer minha cabeça, aí eu consigo urinar e te dou o material. Aí a pessoa deixou, ele saiu. Aí ele saiu então e voltou com a urina e entregou para o responsável, né? E aí daí uns dias saiu o resultado. O jogador estava grávido. Porque ele pegou a urina da namorada dele, né? Da esposa, não sei lá. E aí estava grávida, aí descobriram que estava grávido. Então, a mentira apareceu. E a mentira tem perna curta, né? Como dizem aí. A verdade uma hora aparece, né? O irmão José Luiz, ele já faleceu, ele falava assim, Fábio, você está me chamando de mentiroso? Por quê? Você falou que a mentira tem perna curta, ele era baixinho, né? Tinha uma perninha curta, e ele gostava de brincar também, mas a mentira tem perna curta. E a Bíblia diz que quem é o pai da mentira, irmãos? O diabo é o pai da mentira. É sério isso, irmãos. Não é brincadeira. A mentira parece uma solução para um problema. Mágica. E eu vou falar essa mentira aqui, vai dar tudo certo. Falou a mentira, você não tem liberdade mais. Você vai ter liberdade só quando a verdade aparecer. Quando a verdade aparecer, todo mundo souber a verdade, aí você não tem mais que esconder mais nada. Aí você está livre. Por isso que João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Andar escondendo as coisas, andar enganando as pessoas, isso é uma prisão, isso é um calabouço, e diante de Deus ninguém subsiste falando mentira, ninguém engana Deus. A gente engana o pai, engana a mãe, engana o cônjuge, ou engana as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece até o nosso pensamento. Então, se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, é dar um valor muito grande a falar a verdade.
Eu me lembro que uma vez eu falei, acho que foi com o Ricardo, ou com o Daniel, não me lembro mais. Eu falei, meu filho, se você falar a verdade aqui, eu não vou nem te bater, não vou nem te dar castigo, mas eu quero saber a verdade. O que me interessa é a verdade. Não fale mentira. Tentei implantar isso na cabeça deles, porque eu sei, irmãos, que para a gente ter confiança nas pessoas, a gente tem que falar a verdade. Se mentiu, perde-se a confiança. Então é preciso fazer um pacto pela verdade. A calúnia hoje está presente nas fake news aí das redes sociais, está lotado, irmãos, de mentira. É muita enganação, em todo sentido, até comercialmente. Até comercialmente. Essa semana eu comprei uma calota na Shopee, calota para o meu carro, está faltando lá. Aí eu achei uma calota barata lá, rapaz, essa aqui parecia bonita, né? Aí chegou essa semana, um negócio pequenininho assim, metade da minha calota. Paguei e vou perder. Comprei um relógio de parede também, estava bonitão lá na foto. Que relógio, tipo aquele ali, ó. Aí quando chegou desse tamanhozinho assim, eu falei, você está me enganando? É comercial hoje, irmãos. A gente está cheio de mentira. Eu nem atendo mais telefone aí, que a gente não tem um número conhecido, porque é alguém mentindo para você, querendo tomar o seu dinheiro, aplicar um golpe. É do banco fulano de tal, é da agência fulano de tal. O mundo está cheio de mentirosos, irmãos. Mas nós precisamos cultivar esse valor dentro de casa. A sociedade dos últimos tempos serão caluniadores. A mentira vai ser um exercício normal. Para o cristão não é, irmãos. Para o cristão não é. A verdade tem valor. A verdade liberta. A verdade traz confiança. E aí, nós precisamos fazer um pacto em família de colocar a verdade como uma prioridade para nós, fazer na família um pacto pela verdade. Fazer também o que o apóstolo Paulo diz nas nossas conversas. Como é que tem que ser as nossas conversas? Como é que tem que ser o nosso pensamento? O que nós temos que falar? Filipenses 4:8, Paulo diz o que nós temos que fazer. Vamos ler Filipenses 4:8. Esse versículo aqui foi um dos versículos que a minha mãe mais citou para mim quando eu era criança, adolescente. Ela falava direto desse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você tem que falar? O que você tem que pensar? Está aí, ó. Tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, falta de respeito, não entra nessa de compartilhar coisas desrespeitosas não, irmãos. Tudo que é justo, tudo que é puro, olha aí, pureza, tem tanta imundície rodando por aí, tudo que é amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando você for conversar com as pessoas, quando você for falar com as pessoas, procure seguir esse padrão. Você não vai ter problema. Se você cultivar isso na sua família, vai ser uma maravilha, vai ser uma beleza. Evitar mentira, evitar fofoca, evitar calúnia, evitar xingamento, né? Injúria. Falar coisa boa, falar coisas de virtude, coisas que tenham louvor, que sejam dignas. Elevar o patamar, subir o conceito. Você conhece a história de Sócrates? Não é o Sócrates jogador de futebol, não, é o Sócrates, o filósofo que viveu séculos antes de Jesus. E ele tinha uma teoria chamada as três peneiras. Três peneiras. Alguém disse que pode ser que não seja ele que falou, mas é atribuído a Sócrates. Não há comprovação, mas isso está na conta de Sócrates. O que é a teoria das três peneiras? Um dia chegou um conhecido
e falou com Sócrates assim: Sócrates, você sabe o que eu acabei de ouvir de um aluno seu? Veja bem, chegou para o Sócrates, o filósofo, e falou: você sabe o que eu acabei de ouvir? O que falaram de um aluno seu aí da sua escola filosófica? Aí o Sócrates respondeu: espera um minuto. Antes de você me dizer qualquer coisa, você tem que passar isso que você vai falar pelas minhas 3 peneiras. Aí ele falou: 3 peneiras? O que é isso, Sócrates? Sócrates então explicou. A primeira peneira é a seguinte: você vai me contar só se passar por essa peneira, a peneira da verdade. Você tem certeza que o que você vai me dizer é absolutamente verdadeiro? Você verificou os fatos? Tem provas disso que você vai falar? Provas incontestáveis, você tem certeza disso? Que é verdade? Aí, o interlocutor de Sócrates diz: não, eu não tenho. Eu ouvi dizer. Ah, você não tem certeza não? Então, vamos para a segunda peneira. Qual que é a segunda peneira? A peneira da bondade. A peneira da bondade, Sócrates, o que você vai me dizer sobre o meu aluno é coisa boa ou não? É um elogio? É algo positivo? É algo que vai construir? Ele falou: não, Sócrates, o que eu vou falar é o contrário disso, é coisa ruim. Aí ele falou assim: então, vamos para a terceira peneira, eu quero só ouvir se for coisa boa. É bíblico isso, hein? Coisa boa. Mas vamos para a terceira peneira. A terceira peneira é a peneira da utilidade. E a peneira da utilidade é o seguinte: o que você vai me dizer sobre o meu aluno da escola filosófica é útil? Isso vai me ajudar de alguma forma ou vai ajudar ele? Aí ele falou assim: não, eu não acho que isso vai ser útil nem para você, nem para ele, não. Eu só ia fazer um comentário. Aí o Sócrates falou assim para ele: se o que você ia me dizer não é verdadeiro, não é bom e não é útil, por que eu deveria ouvir isso? E por que você deveria espalhar isso? Se não é verdadeiro, se não é útil e se não é bom. Se não passar nas 3 peneiras, não leve esse assunto para frente. Irmãos, independentemente se foi Sócrates que disse ou não, mas isso tem uma base na Bíblia. É bíblico. Coisas boas, coisas que edificam, coisas que ajudam. Se não for assim, não vale a pena a gente ficar de tititi, de coisas dos outros, né, que falou, que fez. Não é bom, não edifica, não faz bem. E quando isso acontece na família, aí começa a haver divergência na família, confusão. A gente tem que focar nas coisas boas, nas coisas superiores, nas coisas melhores. Não focar nas falhas, nos defeitos. Porque toda família tem defeito, irmãos. Às vezes você olha aí um missionário assim: poxa, a família do missionário é uma beleza, não tem erro nenhum lá. Tem, irmãos, bastante. E falha lá em casa. A Jaqueline não fala, senão depois eu acerto ela em casa lá. Ela não pode falar das minhas falhas. Nem eu falo dela também não, a gente fica combinado assim. Brincadeira, irmão. A gente tem dia que sai uma faísca também, né? E dá um atrito também. Não é nada perfeito. E a gente precisa entender isso. Que a gente precisa construir, melhorar, almejar coisas melhores para a gente. Quer ver uma coisa ruim que geralmente acontece às vezes? A pessoa vem na igreja, e depois que sai da igreja, vai para casa, critica o louvor, critica a pregação, na frente dos filhos. Critica o irmão na frente dos filhos. Que tipo de conceito está se formando nessa família da igreja, das pessoas? Então a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento
Porque dentro de casa os olhinhos das crianças estão direto na gente, né? A gente está ensinando mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Então, devemos colocar isso em prática nas nossas famílias. Antes de divulgar, de falar, de escrever no grupo de WhatsApp ou no Instagram, lembra das 3 peneiras, lembra de Filipenses 4 e 8, cultive, pense em coisas boas e vamos buscar a excelência. Em último lugar, irmãos, terceiro e último lugar, as famílias que vencem nos últimos tempos são aquelas que buscam o autocontrole em tudo. Autocontrole, domínio próprio, limite. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso aqui está demais, isso aqui está passando dos limites. Exercer o autocontrole, porque no final dos tempos, a falta de autocontrole na família causa muitos problemas. Uma pessoa que não controla as suas palavras, que fala pelos cotovelos, e não modera as palavras, ele acaba magoando, acaba ferindo as pessoas. A gente precisa controlar as palavras, autocontrole. A falta de controle nas finanças, irmãos, prejudica a família. Tem pessoas endividadas, por quê? Porque ou o homem gasta demais, ou a mulher gasta demais. A gente tem que aprender a andar dentro do que a gente ganha. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e não devem nada a ninguém. E ainda tem um troquinho guardado no banco. Conheço. Conheço pessoas que ganham 10 mil reais que estão endividadas. Ou que ganham 20 e estão endividadas. Não é pela quantidade que ganha. Mas a gente precisa aprender a ter autocontrole. Saber a hora que pode comprar, a hora que não pode comprar. A hora que pode comer fora, a hora que não pode comer fora. A hora que dá para fazer um passeio, a hora que não dá para fazer um passeio. A gente precisa ter limite, precisa ter controle. A falta de controle nas finanças gera problemas. Casamentos acabam por dívidas. Tem pessoa que fala, não aguento mais, essa mulher está gastando tudo que eu estou produzindo, está dissipando tudo, eu não estou conseguindo. Ou vice-versa também. Autocontrole, disciplina. Falta de controle na área da sexualidade. Falta de controle na área da sexualidade. Leva as pessoas, muitas vezes, a consumir pornografia, a relacionamentos fora do casamento. Falta de controle, falta de limite, falta de saber dizer isso está errado, isso não pode, eu não posso olhar isso, eu não posso receber isso. Eu tenho que moderar aqui essas conversas no aplicativo de celular. Controle, limite. Tem que ter, irmãos. Falta de controle de uma criança para usar o videogame, por exemplo. Crianças que ficam até de madrugada no videogame, quando vão para a escola do outro dia, estão dormindo na escola. Faltou um limite ali, ó. Opa, não pode ser tanto tempo assim, tem hora, tem limite. Isso é importantíssimo. Isso é uma bênção. Pessoa que consegue controlar, limitar, hora de descansar, hora de trabalhar, hora de estudar, hora de se preparar para o concurso, hora, disciplina, autocontrole. Isso depende da gente. Depende de nós buscarmos isso. E a falta de controle na hora de comer pode levar à doença, pode levar à enfermidade também. Precisamos saber o que podemos ou não podemos comer. Precisamos aprender, ou reaprender, né? A comer. Então, como é que a gente pode conseguir isso, irmãos? Em primeiro lugar, essas coisas, esse autocontrole, a gente depende do Espírito Santo, irmãos. Depende de Deus, não é a gente, não é só a gente.
O autocontrole é um controle que vem do Espírito Santo na nossa vida, o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vamos ler. Gálatas 5, 22, o apóstolo Paulo fala deste fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, o Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito, missionário? Paulo está dizendo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto de quê? Do Espírito de Deus na nossa vida. Em outras palavras, a gente precisa de ter um relacionamento com Deus. A gente precisa estar buscando a Deus de verdade. Irmãos, existe diferença de ser religioso e para ter um relacionamento com Deus. Existe diferença. Nem todo religioso tem um relacionamento com Deus. Às vezes ele cumpre as obrigações religiosas. Mas a pessoa que tem um relacionamento com Deus, ele vive uma vida religiosa, sim, no sentido de buscar a comunhão com Deus, com os irmãos, com a igreja. Mas nem todo religioso tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos buscar esse relacionamento, conhecer a Deus, estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que produz amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, né? Benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então a primeira coisa que a gente precisa, para buscar esse autocontrole, irmãos, para deixar Deus trabalhar na nossa vida, de verdade, é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Por meio de Jesus, crendo em Jesus, sabendo que Deus está com a gente. E vivendo na presença dEle. Agora, outra coisa que é importante também, que ajuda muito. Compartilhe com uma pessoa de confiança a dificuldade que você enfrenta nessa área. E peça essa pessoa para te ajudar. A Bíblia também ensina isso. A importância de você ter uma pessoa com quem você dividir o seu problema, a sua dificuldade. Tem pecado que a pessoa não consegue sair dele se não pedir ajuda para alguém. Sabia disso? Tem certo tipo de pecado que a pessoa precisa de abrir o coração e falar para o irmão, irmão, eu estou com esse problema aqui. Você tem que me ajudar em oração. Você tem que me ajudar, eu quero falar para você. Quando você fala, você já tira 1 tonelada das suas costas de peso. Quando você tem um problema e compartilha ele, você diminui 50% do problema. Só de falar. Mas se você fala com uma pessoa e fala, olha, me ajuda. Aí a pessoa diz, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Eu vou te perguntar depois como é que você está. E aí, irmãos, você vai prestar conta da sua vida para essa pessoa. Como é que está o problema que você está vivendo? Hoje tem um problema muito sério, irmãos, que está acontecendo hoje, que é o problema da pornografia. Muito sério. Na minha época de jovem, existia. Os jovens andavam com revistinha assim, escondida, ele levava para a escola, levava para casa. Revistas com conteúdo erótico. Isso ficou para trás. Hoje está tudo na mão dele ali, a um clique, ele tem acesso a qualquer conteúdo erótico que ele quiser. E isso está adoecendo muita gente. Até criança tem consumido isso, irmãos. Isso é um problema sério, tá? Problema seríssimo. Porque todo pedófilo, escuta isso aí, todo pedófilo é consumidor de pornografia. Não é que todo consumidor de pornografia é pedófilo, tá, irmãos? Tem pessoa que consome pornografia e não é pedófilo. Mas todo pedófilo consome pornografia. É um negócio perigoso. E a gente tem que falar dessas coisas também. Esse pecado de pornografia, consumir pornografia,
a pessoa lidar com isso sozinha é difícil para ela. Tem gente que interna. Tinha um campeão de golfe dos Estados Unidos, um homem riquíssimo, internou por causa disso. O problema é sério, é como um vício. É como um vício de jogo. Jogo do tigrinho. Estou falando aqui, pode ser que tenha pessoas aqui dentro que perderam dinheiro com o tigrinho. Lamentavelmente, mas pode. Eu sei que tem acontecido isso. É jogo, é engano. A pessoa vicia. Hoje eu vi uma notícia de um homem que ele queria suicidar, porque ele estava endividado por jogo do tigrinho. Aí ele falou, se eu me suicidar, a minha mãe não vai aguentar. Ela vai ficar muito triste. Sabe o que ele fez? Matou a mãe e suicidou. Isso não é piada não, isso é verdade. Isso eu vi hoje uma notícia. Aconteceu em São Paulo também. Problema, jogo do tigrinho. Endividou de tal maneira, o agiota estava em cima dele, pegou dinheiro com o agiota. Olha o que é o vício, irmãos. Esse tipo de situação, a pessoa, ele pode confessar a Deus, mas ele precisa de alguém para ajudá-lo, para orientá-lo, para ele prestar conta. Porque toda vez que ele for pecar, ele vai lembrar, puxa, eu vou ter que falar para o irmão lá que eu fiz isso. Aí ele fica, eu não vou fazer não, porque eu vou ter que prestar conta da minha vida para ele. É igual o Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é isso. A pessoa faz um projeto lá de deixar de beber, e ele toda semana ele tem que ir lá na frente de todo mundo e falar, eu estou limpo há tantos dias. Ajuda muita gente. Muita gente deixa de beber com os Alcoólicos Anônimos. E aí ele fala assim, quando ele está sofrendo tentação para beber, a vontade de tomar aquele copo de cerveja, ele fala assim, quinta-feira eu vou ter que ir lá no AA, eu vou ter que falar para os meus amigos lá que eu bebi. Acho que eu não vou beber não. É mais uma força para ele largar o vício. Então um parceiro de oração, alguém que você compartilha, ajuda. Tem certas fraquezas do ser humano que ele precisa de ajuda para poder se libertar, irmãos. Procure. Porque é melhor você se expor diante de uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai guardar sigilo e vai te ajudar, do que você continuar sendo vencido pelo pecado. Fala com esta pessoa. E a outra coisa, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda profissional. Irmãos, tem casos que tem que ser profissional. Um psicólogo, né? Um terapeuta. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, problema mental, precisa de um psiquiatra, precisa de ser medicado. Tem muitas situações. E a pessoa tem que pensar o seguinte, eu preciso de ajuda. Eu não posso destruir a minha vida, destruir a minha família. Eu preciso vencer. E a pessoa vence com humildade, pedindo ajuda de Deus, pedindo ajuda da igreja também, dos irmãos. E com isso nós conseguiremos então, irmãos, buscar esse domínio, esse autocontrole, vencer aquilo que é um vício ou é uma tentação, é algo que a gente não tem conseguido dominar. Procure a ajuda de Deus. Em primeiro lugar, entrega a sua vida para Jesus e busque ajuda nas pessoas também. Porque estamos aqui para isso. Então nós estamos terminando, irmãos. Agora, se nós queremos ter famílias, né, que vençam nesses dias difíceis, perdoem, sejam pessoas reconciliadoras, amem a verdade, falem a verdade, nada de calúnia, nada de maledicência, nada de difamação, de injúria, fale a verdade e busque o autocontrole em Deus e também, se precisar, busque ajuda, peça ajuda ao seu irmão. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor para a gente cantar a última música e orar. Nós vamos orar e nós temos muitos pedidos de oração, pessoas que estão precisando de oração. Eu queria orar nessa noite também com os nossos irmãos.
Eu já vou ler aqui enquanto o Ministério de Louvor se prepara. A Rosilene de Souza pede oração pela família, pelo Tediano Silva. A Maria das Graças, pela sua saúde. Nosso irmão Renato Chaves pediu oração, ele não pôde vir ao culto, ele está passando mal, vamos orar por ele. A Marilda, amanhã tem uma consulta lá na Fundação, em Muriaé. O Geraldo Toqueto, pai da irmã Miriam, está internado em Foz do Iguaçu, ela pediu oração pelo seu pai. Orar pela Naila Patusco, é uma criança que está internada na UTI, a igreja tem orado por essa criança. Ela está já há vários dias internada. Tem melhorado, mas ainda carece das orações da igreja. Maciel e Sebastiana pede oração pela família. Monderli pede oração pelo fortalecimento espiritual. A Nirlene pela sua família. O Ravi, que teve alta hospitalar, o Tiago está agradecendo pela recuperação do seu neto. Maria José de Vasconcelos pede oração pela saúde, por sua família. A Mani Caldeira pede oração pela sua família. O Eloy Gregório agradece pelas bênçãos recebidas. Dona Neide Ramos está internada, nossa irmã Neide Ramos. Maria Lúcia da Silva pede oração pela família. Maria Moreira também pede oração pela família. E a Dirce também pede oração pela sua família. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, vamos cantar o último louvor. Depois eu quero orar por você também que está aqui. Quem sabe você tem um pedido de oração, ou um agradecimento para fazer ao Senhor. Nós queremos orar por você, pela sua família. Se você quiser, enquanto cantamos esta última música, você pode vir aqui à frente também. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família.
Vamos orar, irmãos. Nós temos aqui vários pedidos de oração. Pessoas que estão distantes de nós. Famílias que estão enfrentando dificuldades. Você imagina o que é uma família com uma criança internada há mais de uma semana? Como é o caso aqui desses pedidos de oração. Como está o coração de uma família cujo pai está internado em estado grave? Não é fácil. A gente sente as dificuldades, os problemas, as lutas, muitas vezes exaurem as nossas forças. O profeta Abacuque, ele tem uma lição para nós, quando a gente passa por esses momentos difíceis. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu queria deixar essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, você que está atravessando um momento difícil, você que está com problemas. O Deus a quem servimos é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus todo sábio, Ele tem sabedoria, Ele sabe o que é o melhor para nós, e Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Precisamos confiar nele, sobretudo precisamos crer nele, entregando a nossa vida a Ele, abrindo o nosso coração para Ele, abrindo a porta do nosso coração para o Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós lemos Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora você imagina o que é Jesus entrar na sua casa, entrar no seu coração, entrar na sua vida. Ele que tem todo o poder, Ele que tem poder e autoridade para perdoar pecados, Ele que tem poder para restaurar a sua família, o seu lar, o seu casamento, Ele que tem poder para abençoar os seus filhos, que tem poder para curar as enfermidades. O que Jesus pode fazer numa vida rendida a Ele, entregue a Ele, o comando a Ele? E é isso que nós temos que fazer, como o apóstolo Pedro disse, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você, Ele vai cuidar de você. Por isso eu quero convidar você hoje a confiar no Senhor Jesus, confiar no Cristo que morreu por você, que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte. Ele tem toda a autoridade hoje para desfazer qualquer obra do inimigo que esteja prejudicando ou atrapalhando a sua vida. Jesus tem autoridade para isso, mas é necessário que você abra o seu coração para Ele. É necessário que você clame a Ele com sinceridade, que você dê um passo de fé e fala: Senhor Jesus, meu coração está aberto para o Senhor. A porta do meu coração, da minha vida, do meu lar, da minha família, eu entrego nas mãos do Senhor. Essa oração feita com fé desarticula o poder das trevas, desarticula o mal e traz a bênção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Você crê?
verdadeiramente que Jesus está nesse lugar. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Ele está aqui. Ele está contigo, Ele tem te abençoado, Ele tem te ajudado. Talvez você não tenha percebido, mas Ele tem abençoado tremendamente a sua vida, e Ele vai fazer mais. Mas Ele quer que você tenha esse encontro com Ele. Entregue a sua vida completamente a Ele. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão feliz, ó Deus, e abençoada que estamos vivendo. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, diante do Senhor, diante da Tua igreja, Senhor. Como igreja nós queremos interceder nesta noite, por esses pedidos de oração que foram trazidos aqui através da internet, esses irmãos, esses amigos que estão aqui à frente, Senhor. Cada um com a sua luta, cada um com o seu desafio, cada um com a sua luta, o seu problema, Senhor. E nós queremos apresentá-lo ao Senhor, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. E nós queremos lançar diante do Senhor essas vidas e pedir que o Senhor manifeste o Teu poder, ó Pai, salvando o pecador, libertando os cativos, curando os enfermos, restaurando as famílias, Senhor, consolando os que estão tristes, enlutados, aqueles que estão vivendo um momento difícil na sua trajetória, que sejam fortalecidos agora e renovados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa gerar vida no coração de todos nós aqui nesta noite. Que nos dê poder e autoridade para vencermos o pecado, vencermos o mal e vivermos em comunhão ininterrupta com o Senhor. Pai, abençoa o nosso município de Pociúncula, Senhor. Abençoa o nosso país, ó Deus. Sara, Senhor, a nossa terra, sara a nossa nação. Abençoe, Senhor, todas as famílias aqui reunidas nesta noite. Nós entregamos ao Senhor a nossa semana, Senhor. A semana de trabalho, de estudos, de desafios. Senhor, vá à nossa frente abrindo o caminho, Senhor. Que todo o mal caia por terra, Senhor. E que a Tua igreja avance, que a Tua igreja prospere. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Senhor, esteja com a Tua igreja aqui reunida, Senhor, e sobre toda a face da terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Pode assentar. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Queria desejar para os irmãos uma semana abençoada, na paz do Senhor. Lembramos que domingo que vem nós temos o encerramento do mês da família. Não deixe de vir, estar presente, traga seus familiares com você. E no mais, que os irmãos estão em liberdade e tenham uma semana abençoada.